No coração azul e sem fim do oceano, existe um lugar que a luz do sol parece ter esquecido. Não está em mapa nenhum, nem mesmo nas lendas que os velhos lobos do mar sussurram nas noites de tempestade. É um lugar onde o sussurro do vento se transforma em um lamento, onde as ondas batem com a fúria de um coração partido, e onde as gaivotas, em vez de cantar, parecem gritar avisos, alertas para aqueles que ousam se aproximar demais. É um Recife, mas não um Recife comum. Não, este é um Recife amaldiçoado, um cemitério de navios e sonhos, onde a escuridão reina soberana e a esperança se afoga antes mesmo de nascer. Marinheiros, embarcações inteiras, histórias de coragem e aventura, todos desaparecem sem deixar um único rastro, engolidos por um mistério tão antigo quanto o próprio mar. Eles o chamam, com um calafrio na espinha, de o Recife das Sombras. Preparem-se, porque a história que vou contar a vocês hoje é sobre aqueles que, sem saber, velejaram direto para o seu abraço gélido. Introdução da tripulação. 10 a 200. Era uma vez, em um mar não tão distante, um velho barco de pesca. Não era luxuoso, mas era honesto, batido pelo sol e sal, com um cheiro constante de peixe e aventura. A bordo, uma tripulação peculiar. 4 homens e uma mulher, cada um com seus sonhos e medos, mas unidos pelo chamado do mar e pela promessa de uma boa pescaria. Estavam em uma missão, ou melhor, em uma corrida contra o tempo. Queriam cortar caminho, economizar horas de viagem, chegar mais rápido ao porto e descarregar suas redes cheias de sustento. "Capitão!" um deles alertou, a voz tensa, olhando para a carta náutica desbotada. "Essas coordenadas, elas não existem em registro nenhum. É como se estivéssemos navegando para o vazio. Temos que voltar enquanto há tempo." Mas o capitão, um homem teimoso como o próprio mar, com rugas que contavam histórias de 1000 tempestades, balançou a cabeça. "O vento nos leva para lá", ele rosnou, o olhar fixo no horizonte enevoado. "E não vamos desperdiçar tempo. Um atalho é um atalho. Além do mais, quem tem medo de um pouco de mistério? O mar sempre guarda segredos." Mal sabia ele que o mar, naquele dia, não guardava apenas segredos, mas também o destino, um destino sombrio e inescapável. Eles seguiram em frente, guiados por uma bússola que talvez já tivesse perdido o norte há muito tempo. Primeiros sinais: 20 a 30. A névoa chegou de repente, como um véu pesado e úmido, engolindo o horizonte, o céu e a esperança. De repente, o mundo se tornou apenas cinza e o som distante do motor do barco. Mas então, até o motor, antes um companheiro fiel, tossiu e engasgou, falhando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo rangido fantasmagórico do casco do barco. Parecia que tínhamos encalhado. O capitão e a tripulação, com o coração na boca, correram para a borda, esperando ver as rochas traiçoeiras que pudessem ter prendido sua embarcação. Mas quando seus olhos perfuraram a névoa e a superfície escura da água, o que viram fez o sangue gelar. Não eram rochas. Eram formas escuras, alongadas, elevando-se do fundo do mar, como silhuetas humanas gigantescas, feitas de pedra, ou talvez de algo mais sinistro. Eram muitas, incontáveis, perdidas na escuridão aquática. A mulher da tripulação, a única mulher a bordo que tinha um sexto sentido para o perigo, sussurrou, a voz apenas um fiapo de som. "Não são rochas, capitão. Elas não são rochas, são corpos." O terror estava estampado em seus olhos e o silêncio do mar parecia concordar com ela. O coração do capitão afundou. Eles não estavam encalhados em rochas, eles estavam presos no meio de algo inimaginável, algo que não pertencia a este mundo. E a névoa, agora, parecia rir deles. Escuridão crescente, 3 a 4. O pânico começou a se instalar. O motor estava morto, preso em algo misterioso. Um dos pescadores, corajoso ou tolo, decidiu agir. "Vou verificar a hélice", ele gritou, antes que alguém pudesse detê-lo. Sem pensar 2 vezes, ele amarrou uma corda à cintura e mergulhou nas águas escuras e geladas.
desaparecendo sob a névoa e a superfície. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que o barulho. Cada segundo parecia uma eternidade, o ar se tornando pesado e frio. Então veio um grito, abafado, distorcido pela água, mas inconfundível. Um grito de puro terror. A superfície da água, antes calma, começou a borbulhar. Bolhas vermelhas de um tom assustadoramente familiar emergiram, espalhando-se rapidamente. Os tripulantes, paralisados pelo choque, puxaram a corda desesperadamente. Puxaram e puxaram, o suor frio escorrendo por suas testas. Quando o corpo finalmente emergiu, o que viram foi de arrepiar a alma. O pescador não tinha rosto. Apenas um vazio escuro, um buraco medonho no lugar onde deveria estar a cabeça, como se algo tivesse sugado a própria essência dele. Seus olhos, antes cheios de vida, agora eram apenas escuridão. O silêncio voltou, ainda mais pesado, e o mar parecia ter guardado um segredo que eles nunca deveriam ter descoberto. O chamado 40 a 50. A cada batida de coração apavorada, o ar ficava mais denso, e a névoa, antes apenas uma barreira visual, parecia agora ter uma presença. E então, ele começou. Um som. No início, um sussurro, quase imperceptível, vindo de algum lugar nas profundezas da névoa. Mas rapidamente, esse sussurro se transformou em um canto, suave, melancólico e de uma beleza tão estranha que prendia a alma. Era hipnótico, impossível de resistir. Uma melodia que parecia surgir das profundezas do próprio oceano. Um lamento antigo que chamava para o abismo. Os tripulantes um a um sentiram o chamado. Seus olhos, antes cheios de terror e descrença, tornaram-se vidrados, vazios de expressão, como se uma névoa invisível tivesse tomado conta de suas mentes. Como sonâmbulos, sem dizer uma palavra, sem um pingo de resistência, eles começaram a se levantar. Caminharam lentamente, com passos arrastados e hesitantes, em direção à borda do barco. Não eram mais eles mesmos. Estavam sob um feitiço, puxados por uma força invisível e irresistível, em direção à escuridão que os esperava. O canto aumentava, envolvendo-os, prometendo um abraço frio e eterno. As sombras emergem, 5 às 6h30. O canto hipnótico ecoava nos ouvidos dos tripulantes, que um a um entregavam-se ao seu chamado mortal. Mas antes que pudessem dar o passo final para o abismo, o horror se materializou diante de seus olhos arregalados. Das águas escuras daquela névoa que parecia esconder um universo de pesadelos, começaram a surgir mãos. Não eram mãos humanas, nem mãos de animais conhecidos. Eram negras, alongadas, com dedos finos e garras afiadas, como galhos de árvores mortas que se estendiam para o céu. Em um piscar de olhos, essas mãos fantasmagóricas se agarraram aos tornozelos, braços e cinturas das vítimas, puxando-as com uma força sobrenatural para o fundo. E então, as figuras inteiras emergiram. Eram humanoides, sim, mas grotescas, distorcidas, como se a própria escuridão tivesse ganhado forma. Não tinham olhos, apenas buracos negros e vazios onde deveriam estar, mas suas bocas, suas bocas, eram abertas em um sorriso macabro, cheias de dentes afiados como navalhas, um mosaico aterrorizante de presas prontas para dilacerar. O capitão, o último a resistir ao feitiço, lutava com todas as suas forças agarrando-se ao mastro que rangia. Ele tentou gritar, mas sua voz se perdeu no horror. E então, a maior delas, a mais medonha de todas, se ergueu das profundezas. Era gigantesca, feita de corais retorcidos e ossos antigos. Uma criatura da noite marinha, com um olhar vazio que prometia o fim de tudo. Ela envolveu o barco, apertando-o com uma força colossal. O som da madeira se estraçalhando, do casco se partindo ao meio, ecoou pelo mar. Um último lamento antes do silêncio. O destino, 6h30 a 8h00. O barco se partia em pedaços, engolido pela criatura de sombras. A cena se tornou um borrão de terror. Flashes rápidos, fragmentos de um pesadelo se desenrolando diante dos olhos da única sobrevivente.
O barco afundando rapidamente, a madeira se desintegrando como papel molhado, gritos abafados cortados pela água, transformando-se em borbulhas de desespero, e então, os olhos. Olhos luminosos, verdes e vermelhos, surgindo por todos os lados, vindos das profundezas de dentro da névoa, de cada pedaço de escuridão. Eram os olhos das sombras, centenas deles, fixos nela, como predadores que finalmente cercaram sua presa. O canto das sombras, antes melancólico, agora se transformava. Misturava-se a gargalhadas, risadas guturais e abissais, um coro demoníaco de celebração pela nova colheita de almas. O mar, antes um lugar de beleza e mistério, agora era um túmulo líquido, um palco para o terror mais puro. A mulher, aterrorizada, via seus companheiros de tripulação sendo arrastados para a escuridão, seus corpos se tornando um com as sombras. Ela se agarrava a um pedaço de madeira, tentando respirar, tentando gritar, mas o ar parecia feito de chumbo e sua voz de seda. Ela estava sozinha, no meio de um banquete de monstros. Clímax, 8-9. Em meio ao caos, à destruição e ao desespero, a câmera, ou na nossa imaginação, o foco do terror, se estreitou, concentrando-se na mulher. Ela era a última. Agarrada a um pedaço de madeira que mal flutuava, um resquício patético do que um dia foi um barco, ela lutava para manter a cabeça acima da água. Seu coração batia como um tambor de guerra. Sua respiração era ofegante. Por um breve instante, um raio fugaz de esperança cintilou em seus olhos. Será que eu consegui? Será que escapei? Ela pensou que sim, pensou que o horror tinha passado, que o mar a estava poupando. Mas o Recife das Sombras não poupa ninguém. Antes que a esperança pudesse sequer se enraizar em sua alma, ela sentiu mãos frias, inúmeras delas, agarrando seus tornozelos, puxando-a para baixo com uma força impiedosa, inexorável. O terror renasceu, mais intenso do que nunca. Ela olhou para baixo e o que viu congelou seu sangue nas veias. Dezenas de rostos, os mesmos rostos sem olhos, com bocas cheias de dentes afiados, emergiam da escuridão aquática, olhando para ela com a fome primordial do abismo. Eles a arrastavam lentamente, sem pressa, para as trevas que esperavam nas profundezas, para se juntar aos seus companheiros, para se tornar mais uma parte do Recife das Sombras. Seu último grito foi abafado pela água, seu último pensamento, o mais puro terror.